Oi pessoal, eu sou o promotor de justiça Lélio Calhau, autor de 2 livros sobre bullying pela editora Ímpetos, e eu vou estar falando com vocês aqui um pouquinho sobre como agir quando você é vítima de um cyberbullying. Isso pode parecer ser muito sumário, muito precário, mas o que a gente vê no dia a dia na promotoria é que muitas vezes a vítima do cyberbullying ela apaga as provas daquelas agressões, ou por nervosismo, ou por vergonha, e quando ela geralmente dias depois vai procurar a polícia ou o Ministério Público ou um advogado para pedir providências, essas provas elas sumiram, elas não existem mais, porque quando no geral os agressores ficam sabendo que a polícia ou o Ministério Público entraram no caso, eles rapidamente apagam aquelas informações. Então isso dificulta muito para se descobrir exatamente de onde partiram aquelas agressões. Lembre-se que para você fazer um pedido judicial de uma quebra de sigilo de dados, é importante que você tenha uma prova mínima. Essas impressões são as provas mínimas que o advogado, o promotor ou o delegado precisarão para fazer o pedido judicial para que o juiz de direito autorize a quebra do sigilo de dados. Lembrando que, na maioria das vezes, as agressões praticadas no cyberbullying são agressões com a utilização de perfis falsos, o chamado fake. Então isso dificulta um pouco mais para se identificar de onde partiram as agressões, mas não impossibilita, porque toda vez que você entra na internet, você gera o seu protocolo IP aparece, então é como se fosse uma placa de carro, dá para se identificar de onde partiu a agressão. Por mais que a pessoa tente utilizar algum meio escuso para não se identificar. Mas então, se você foi vítima de um cyberbullying, se você está sendo vítima de cyberbullying, são agressões constantes pela internet, se você está sendo perseguido, ameaçado, se você está sendo humilhado pela internet, a primeira coisa que você deve fazer é salvar essas provas, é proteger essas provas. É o quê? É imprimir as agressões, salvar no computador, de preferência no backup também, e mantê-las em um local bem protegido, para que quando você procure a polícia depois, posteriormente, o Ministério Público ou um advogado, você tenha como apresentá-las. Porque, gente, tudo para se montar um caso, a gente tem que responder aquelas perguntas básicas. Quem, que, quando, onde, por quê. Se você não tem essa prova inicial para se apresentar, fica difícil para a gente descobrir em qual rede social começou aquilo, ou você pode se confundir o horário, ou pode se confundir a pessoa. Isso acaba atrapalhando o início de uma apuração de um cyberbullying. Então é muito importante. A primeira coisa é proteger as provas. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto que eu estou te falando, não deixe de ler meu livro Bullying, o que você precisa saber, da editora Ímpetos, que é um livro prático que eu escrevi, voltado para as vítimas de cyberbullying e de bullying. Então é um livro basicamente de doutrina, mas que traz questões práticas. É um livro que eu fiz para ajudar vocês. Eu comento casos da justiça, eu comento condenações, eu comento quais procedimentos que escolas, que pais deverão adotar para prevenir o bullying e para reprimir quando ocorrer. Então não se esqueça da ideia principal, proteja as provas. Isso é essencial para que se possa levar à frente um caso de cyberbullying no futuro, tá bom? Um abraço para vocês.